Consegui. Deu? Ah, beleza. Em Ariadne, mas daí no caso a aula do professor Vinícius seria amanhã, no horário das 6h45? Eu vou marcar com ele, eu vou ligar para ele, e daí eu passo para a Jennifer e para a Ivone, e a gente vê como é que a gente faz daí, tá bom? Tá bom. Eu não sei se está gravando, eu apertei aqui, parece que está Ainda bem gravando. que eu estava tentando baixar o Revit, aqui está pedindo um documento da faculdade, alguém sabe como fazer? Eu É pus só lá. pegar a mensalidade, Ivone. Mensalidade? É o que você paga. Eu coloquei o nosso contrato, aliás, não sei se para mim não responderam até agora. Eu Tá. coloquei o contrato e responderam, Bea. Para mim não Tá, responderam. obrigada. Vamos ver. Tá? Não, eles demoram um pouquinho. Então vamos ver. Tomara que respondam, então. Então eu vou lá, não vai dar tempo, porque já perdemos quase 20 minutos, mas eu vou tentar apressar aqui. Então tá. Então boa aula para vocês, tá bom? Obrigada. Então tá, Tchau, que tchau. bom. Vamos adiantar então um pouco. Mas será que eu vou poder compartilhar? Vou tentar aqui. Acho que vai dar. Vocês estão vendo a tela? Sim, certo. Então tá. Pessoal, eu vou... eu não, como a história é da professora Gisele, né? O nosso é teoria, então as minhas passadas pela história são mais rápidas, tá? E por que vai ser rápida? Eu vou explicar para vocês, vou tentar explicar depois, eu vou explicar com muito mais precisão o que vai ser o nosso próximo trabalho. Eu já sorteei as novas equipes, tá? Eu não vou dar hoje, vou dar depois na próxima aula, quais são as novas equipes. O que nós vamos fazer nesse próximo trabalho? Vocês vão ser uma agência de viagem, tá? As equipes. Cada equipe vai ser uma pequena agência de viagem. E cada agência de viagem vai montar um folder de viagem sobre o barroco em algum lugar da Europa. E uma das agências vai ser, uma ou duas agências vão ser no Brasil mesmo. Então, vocês vão montar um folder de viagem, vão vender uma viagem para interessados em história da arte e da arquitetura, para visitar exclusivamente a arquitetura e a arte barroca em algum lugar do mundo que eu vou selecionar para cada equipe, tá? Isso vai ser para entregar em novembro, tá? Não se preocupe que não vai ser em outubro. Então, vocês vão montar um folder de viagem. Imagine que vocês são... Antes, vocês vão imaginar que vocês são cliente, tá? O que o cliente de vocês vai querer ver da arte e arquitetura barroca nesse lugar do mundo que vocês vão montar o folder para vender. Então, vocês vão ter que montar, vai ter que ter um mapa, vai ter que ter os museus, vai ter que ter os pontos onde que vai ser visitado, né, para vender. Então, vai ter que ter fotos e vai ter que ter uma breve descrição da arquitetura barroca, vai ter que ter da arte barroca. Então, por isso que eu vou passar por essas coisas aqui, mais um pouco rapidamente, porque eu vou também passar um pouco pela arte, não tão profundamente quanto a professora Gisele vai passar, mas no caso da arquitetura, sim, nós vamos passar um pouco mais profundamente, para que vocês tenham subsídios para montar depois esses folders que vocês vão montar. Depois vocês podem me perguntar melhor, nas próximas aulas, tudo como é que vai ser, o que vocês vão fazer. Os meus alunos da PUC já fizeram isso, tá? E depois vocês vão procurar folders de viagem e tudo para ver como é que se faz isso e o que é que tem que ter. Então, vocês vão ter que vender essa ideia para os seus clientes. O que a gente põe num folder de viagem? Então, vocês vão ter que engrandecer a arquitetura e a arte barroca, né, para vocês atraírem a atenção desses possíveis clientes apaixonados pela arte, pela arquitetura barroca do Brasil e da Europa, tá? Eu só vamos ver, a gente parou bem aqui mesmo.
Então, eu montei aqui. Depois, nas próximas aulas, a gente vai voltar na arquitetura, tá? Vamos ver um pouquinho da arte barroca. Eu fiz aqui uma linha do tempo para vocês, por questões de idade. Quem nasceu antes, quem nasceu depois, tá? Então, o mais velho de todos é o El Greco. O El Greco, ele não era tão barroco assim, ele é quase que ele meio que seria assim como Salvador Dalí, um precursor, sabe? Ele está aqui assim, a gente não sabe bem onde colocá-lo, né? Mas ele não é um renascentista e também não é um barroco. Ele está no barroco aqui como por questões de data, tá? A gente já vai ver melhor sobre o Greco. E daí o Caravaggio seria assim como o pai do barroco. É fantástico. Para mim, eu não sei me dizer quais são os meus preferidos. Acho que o Caravaggio é um deles. Eu fico muito emocionada quando eu vejo obras do Caravaggio. O Rubens, maravilhoso, professor de... muitos das pintores que vieram muito depois do barroco se inspiraram e aprenderam muito estudando as pinturas do Rubens. Velázquez, para mim, foi um dos grandes gênios. Eu cheguei a chorar ao ver pinturas do Velázquez. E Rembrandt, que é um dos super grandes mestres da pintura flamenca, flamenca, né, que a gente chama, Rubens, Rembrandt, são flamencos, né? Que a gente chama de Holanda hoje. Então, eu coloquei aqui um quadro renascentista, uma pintura, um trecho, um recorte da pintura do Michelangelo. Seria uma pintura renascentista para a gente começar a prestar atenção na diferença, na grande diferença que é do que a gente vai ver agora, a partir de agora, entrar no barroco, que seria quase que no caso do Caravaggio e alguns outros, que a gente chama de tenebrismo, que seria uma coisa escura, né? E a diferença também das pinceladas. Eu tinha dito para vocês que as pinturas renascentistas, às vezes, elas são finíssimas, pinceladas finíssimas, e também elas têm, às vezes, 6, 7 camadas. Demorava muito para fazer uma pintura renascentista. E são pinturas também, são a óleo, né? E você não enxerga as pinceladas, você não percebe, não se dá conta do pincel, você não percebe. E aqui no barroco, nós vamos claramente perceber as pinceladas quando a gente olha de perto. Elas são feitas para você ver à distância. Então, vamos começar pelo El Greco, naquela linha do tempo que eu coloquei lá. O nome dele é Domenicos Theotokopoulos. Ele era grego e o El Greco é o apelido dele. Então, 1541, 1614. E não é difícil da gente reconhecer. Deixa eu ver, peraí que eu vou ver se tem som. Não tinha. Continuam vendo a imagem? Não. Saiu. Ela escapa, né? E agora? Voltou. Here in Toledo, at the Church of San Tome, El Greco's own parish church, he was commissioned to paint this picture, called The Burial of Count Orgaz. Count Orgaz was a 14th century nobleman who gave money to this church, and who at his funeral, it was rumoured to be the subject of a miracle. The saints, Stephen and Augustine, came down from heaven to bear his soul upwards. And that's the picture, that's the saga that El Greco brings to life here. We see the heavenly multitudes,
Christ enthroned in splendor. There's the Virgin Mary, St. Peter holding the keys, St. John the Baptist in the foreground, with this billowing cloud that's almost like some kind of birth canal. There's an angel clutching a phantom, this shadowy figure that in fact is the soul of Count Orgaz. Downwards, and in the bottom half of the picture, it's full of great detail. The Count himself is in the middle, being clutched by St. Augustine, one of the church's founding fathers, and St. Stephen, the first martyr who was stoned to death. Orgaz is wearing the armour, though, of a 16th century nobleman. And all the dignitaries in the background are recognisable from Toledo, including El Greco himself, who's just behind the head of St. Stephen. And to the left of the dramatic scene is a small boy looking out at us, inviting us to look into the scene. Now, this is George Manuel, this is El Greco's 8-year-old son. And if you look in his pocket, there's a handkerchief spilling over. There's his signature. But it also bears the date of the son's birth. And so the picture is as much a celebration of the son as it is of a commemoration of this great event. But the son is also pointing. And this is important because not only is he visually drawing our attention to what's happening, but he's giving us a lesson. He's saying there's something to be learned from this painting. What is there to be learned? Well, that if you do good works, if you give money to the church, if you live a good life, then in the end, your reward will be in heaven. Now, this is a standard Christian message, but in the late 16th century, it has the real power of counter-Reformation propaganda, because the Protestants had said that in order to get to heaven, it was based on faith alone, and that your salvation had nothing to do with the good works you did during your life or the money that you gave to the church. And El Greco very cleverly amalgamates all these ideas into a picture that becomes more powerful because of the way he's composed it. The top half of the painting is ethereal. It's an ecstatic heavenly vision. The bottom half of the painting is much more graphically real. Look at the details, particularly the robes of the priest with his back to us. But also there's another twist. The two saints, Augustine and Stephen, are lowering the body of Count Orgaz into his tomb. In the church here at St. Thome, underneath where I'm standing, is the actual tomb of Count Orgaz. So imagine yourself as a 16th century visitor here. You can recognize the figures. They're slightly larger than life, but of your scale. You're looking at a miracle, but a miracle brought to life in painting. And that's what El Greco's doing. Então ele sacaneou. Ele foi contratado, mas ele deu uma sacaneadinha no contrato. Here in Toledo, at the Church of San Thome, El Greco's own, with this billowing cloud that's almost like some kind of birth canal. There's an angel clutching a phantom, this shadowy figure that in fact is the soul of Count Orgaz. Downwards, and in the bottom half of the picture, it's full of great detail. The Count himself is in the middle, being clutched by St. Augustine, one of the church's founding fathers, and St. Stephen, the first martyr who was stoned to death. Orgaz is wearing the armour, though, of a 16th century nobleman. And all the dignitaries in the background are recognisable from Toledo, including El Greco himself, who's just behind the head of St. Stephen. And to the left of the dramatic scene is a small boy looking out at us, inviting us to look into the scene. Now, this is George Manuel. This is El Greco's 8-year-old son. And if you look in his pocket, there's a handkerchief spilling over. There's his signature. But it also bears the date of the son's birth. And so the picture is as much a celebration of the son as it is of a commemoration of this great event. But the son is also pointing. And this is important because not only is he visually drawing our attention to what's happening, but he's giving us a lesson. He's saying there's something to be learned from this painting. What is there to be learned? Well, that if you do good works, if you give money to the church, if you live a good life, then in the end, your reward will be in heaven. Now, this is a standard Christian message, but in the late 16th century, it has the real power of counter-Reformation propaganda, because the Protestants had said that in order to get to heaven, it was based on faith alone, and that your salvation had nothing to do with the good works you did during your life or the money that you gave to the church. And El Greco very cleverly amalgamates all these ideas into a picture that becomes more powerful because of the way he's composed it. The top half of the painting is ethereal. It's an ecstatic heavenly vision. The bottom half of the painting is much more graphically real. Look at the details, particularly the robes of the priest with his back to us. But also there's another twist.
The two saints, Augustine and Stephen, are lowering the body of Count Orgaz into his tomb. In the church here at St. Thome, underneath where I'm standing, is the actual tomb of Count Orgaz. So imagine yourself as a 16th century visitor here. You can recognize the figures. They're slightly larger than life, but of your scale. You're looking at a miracle, but a miracle brought to life in painting. And that's what El Greco's doing. Então ele deu uma sacaneadinha, colocou o aniversário do próprio filho na encomenda que ele recebeu e ironizou a coisa do se você der dinheiro para a igreja, você vai para o céu. Né? E nessa igreja, eu estive em Toledo uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, não consegui ver esse quadro, porque era o dia do Natal e estava fechada a igreja, e eu queria muito ter visto esse quadro. E é enorme, né? É na escala humana mesmo, as pessoas são em escala real. E é muito fácil reconhecer os quadros do El Greco. Ele coloca essas mãos meio assustadoras, muito finas, estreitas e um pouco azuladas, assim, quase como se fossem zumbis, né? Então, o El Greco é um precursor do surrealismo e não é tão barroco como vocês vão ver depois. Então, o estilo dramático expressivo do El Greco foi considerado estranho, né, por seus contemporâneos e encontrou grande apreciação no século XX, quer dizer, já no nosso tempo, né, sendo considerado um precursor do expressionismo e do cubismo, mas eu acho que é mais o surrealismo até. Então, o El Greco é considerado pelos modernos estudiosos como um artista tão individual que não o consideram como pertencente a nenhuma das escolas convencionais. Só que, em termos de data, ele está encaixado na arte barroca. Aqui o cardeal São Jerome, né? E esse quadro está em Nova York. Olha aqui, ó. Olha o tom azulado, né? Cinzentado, chega a ser assustador. A Via Crucis, aqui está no Museu de Barcelona. Olha as mãos, é fácil de conhecer, são sempre muito finos, o rosto fino e alongado, as mãos e os dedos muito alongados, características da pintura do El Greco. E esse seria, vamos dizer assim, praticamente o pai do barroco, Caravaggio, que eu acho fantástico e genial. Ele era muito pobre, muito ferrado na vida dele, né? Então, muitos dos modelos de Caravaggio eram, ele mesmo se coloca muito nas pinturas dele, mas era gente da rua, né? Prostitutas, gente miserável, ele brigava muito, eram amigos dele de bebedeira, bebia muito. E as pinturas dele são assim, fantásticas. Então, e nessa época se começou a pintar coisa que isso não acontecia absolutamente no Renascimento, se começou a pintar também cenas do cotidiano. Isso era impensável na época do Renascimento. Então, aqui a gente tem o sacrifício de Isaac, essa é uma cena bíblica, né? Não é uma cena do cotidiano, mas o Caravaggio, vocês vão ver em alguns quadros, vão aparecer pés sujos, mãos sujas, roupas rotas, né? Estragadas, coisa que isso no Renascimento era absolutamente impensável. E eles põem rosto dramático, né? Essa é uma cena que tem quadros do Renascimento, mas são coisas muito idealizadas, e o Caravaggio vai colocar rostos muito dramatizados. Então aqui Deus tinha mandado o Isaac cortar a cabeça do filho dele,
e o anjo vem impedir, né, nessa cena da Bíblia. Mas ele coloca uma cena como se fosse um crime cotidiano. E olha as fontes de luz. Então, no barroco, vai ter sempre uma fonte de luz única vinda de um dos lados, né, ou da esquerda ou da direita, e é a única. Então, e a pintura de Caravaggio vai ser chamada de tenebrista, né? Às vezes até assustadora. Essa aqui é a ceia em Emaús, é outra cena bíblica, né? Quando Jesus, já ressuscitado, aparece numa taberna e eles ele vai mostrar, vai provar que é ele mesmo e eles ficam chocados. Então aqui a perspectiva praticamente sai quase do quadro. Olha, aquela mão até está fora de essa mão, aquela mão de lá está maior do que essa daqui, ó, e ela está saindo da tela. Aqui a cadeira está saindo da tela praticamente. Ele é assustado quando vê que era Jesus mesmo, fica chocado e se levanta da cadeira, né? Olha a roupa dele rasgada. Aqui então é gente, como se fosse gente comum, né? Não tem nada idealizado aqui nessas figuras bíblicas. E aqui o taberneiro, né? E ali é Jesus. E essa figura aqui, reparem nesse rosto, vai aparecer em outros quadros do Caravaggio, e é um amigo dele, e ele não tinha outros modelos, e é a mesma figura. E aqui é representando Jesus. Então, esse cara aqui, esse rosto vai aparecer em outros quadros do Caravaggio. Mas olhem o detalhe da toalha, e essas frutas aqui são símbolos, símbolos bíblicos. A uva, eu não decoro, não memorizei, cada um deles representa alguma coisa bíblica, né? E olha, a luz está vindo da esquerda, Caravaggio sempre vem desse lado aqui. Olha aqui a luz da esquerda. Davi vitorioso. Então foi cortada a cabeça do Golias. Olha a expressão da cabeça cortada aqui do Golias. E a luz é maravilhoso o detalhe, e como o Caravaggio trabalhava a luz. Olha as roupas trapeadas aqui. Quer dizer, tudo muito escuro aqui, assim mesmo você nota o cabelo do Davi, o cabelo do Golias. Quer dizer, aqui não são 50 tons de cinza, são 50 tons de negro, né? E você repara absolutamente tudo, as diferenças. E está tudo exprimido dentro dessa moldura. Então, isso aqui está no Museu do Prado. Eu estou dando os museus aqui para vocês, porque vocês vão fazer esse trabalho, né? Quando vocês vão chamar, vão convidar, vão atrair os seus clientes no folder que vocês vão montar, vocês têm que dizer em que museus estão, vocês vão ver todos os museus, os artistas famosos, os quadros famosos que vocês vão pesquisar, e tem que ver em que museus estão, vão pesquisar todos os museus dos países que vocês vão montar a viagem, e tem que saber os quadros famosos, os artistas famosos, em que museus está os quadros famosos. Então, esse aqui, por exemplo, está no Museu do Prado, que eu tive também o prazer de visitar. Então, esse aqui é o naturalismo tenebrista, o tipo de pintura. O Caravaggio vai influenciar outros pintores tão famosos quanto, mas todos esses pintores famosos, todos não, a maioria deles, foram à Itália, porque o Caravaggio veio antes deles, foram conhecer os quadros de Caravaggio. Então, o Caravaggio influenciou os outros pintores também barrocos. Então, o Caravaggio influenciou o Rembrandt, o Ribera, o Rubens, o Velázquez e o Zurbarán, que todos são também barrocos, mas foram influenciados pelo Caravaggio. Então, o Caravaggio, vamos dizer assim, foi o grande influenciador dos outros pintores barrocos.
Então, caracteriza para boa parte das obras do Barroco. As figuras sempre são monumentais, com o maior realismo possível, autênticos personagens das ruas da Itália. Emergem de um fundo neutro, muito escuro, com potentes focos de luz. Então, aqui, como se tivesse um grande holofote, né? Lumínicos, né? Fortes contrastes de luzes e sombras. É o chamado chiaro, se a gente fosse falar em italiano, seria o chiaroscuro tenebrista. Aqui, um claro oscuro tenebrista, a gente falando em português. Essa aqui é uma das poucas cenas do Caravaggio com muitos personagens. Então, são 13 personagens, todos eles diferentes posturas e expressões. E essa aqui, nesse quadro aqui, tem o próprio Caravaggio. Está aqui ele lá, ó, a carinha dele lá. Ó. Testemunho moderno, né? Em plena ação. É o Martírio de São Mateus, essa cena aqui. Então, muito movimento, muita dramaticidade, que é uma das características muito importantes do Barroco. Aqui, nessa cena, o Caravaggio conta a história da... Só um pouquinho, deixa eu informar aqui. Ele conta a história, uma história completamente diferente, que é São Paulo, né? A revelação de São Paulo, a conversão de São Paulo. Ele conta essa história sobre uma aparência trivial, né, da conversão de São Paulo. O Paulo era um soldado romano, né? E ele sofre uma revelação, né? Então, a cena parece ter um lugar num estábulo comum, né? Parece aqui uma cena asfixiante, né? Dentro de uma moldura que é uma coisa comum nas pinturas do Caravaggio. Tem um ambiente noturno que não é comum. As outras cenas da conversão de São Paulo, dos outros pintores, são completamente diferentes do jeito de pintar. E esses recursos que vulgarizam a aparência da cena são empregados com frequência por Caravaggio. Então, aqui foi revelada a presença divina para esse soldado romano, que era o Paulo, né? Então, ele coloca aqui, ele caiu do cavalo, aparece a pata do cavalo aqui, e o cavalariço lá está completamente indiferente da cena, ele não viu uma presença divina como o soldado romano viu aqui, que ele tem essa revelação divina na cena. E essa aqui foi a crucificação do Pedro, né? E que pediu para ser crucificado de ponta cabeça, que ele não queria ser crucificado da mesma forma que Jesus, porque ele tinha negado, né, Jesus. E quando ele foi crucificado, pediu para ser crucificado de ponta cabeça. E aqui, nesse quadro, aparecem os pés sujos do verdugo e tal. Então, um jeito do Caravaggio pintar. Então, aqui, ó, uma grande crueza, né? Ele pinta sujos os pés descalços desse verdugo aqui, e o São Pedro de uma aparência serena, né? Na hora de ser crucificado, e os outros desapaixonados, esses aqui, né? Aqui, esse quadro é a Incredulidade de São Tomé. E ele não acreditava que era o Jesus ressuscitado, né? E daí mostra a chaga lá, enfia o dedo lá na chaga para
para mostrar que era ele, que era Jesus mesmo, né? Então, Tomé ainda não crê na identidade de Jesus. Então, Caravaggio mostra o ponto o da chaga, o dedo ali no buraco, né? E a atenção dos outros personagens da tela. Vocês vão ver que esse personagem é aquele mesmo lá do outro quadro, que são os modelos que o Caravaggio tinha, os conhecidos dele ali. Aqui mostrando a prova física com o dedo, é bem a crueza ainda. Aqui é o Peter Paul Rubens, é o outro grande pintor. Só um minutinho aqui. Às 19 já entra a Gisele, daí, Ariadne. O Peter Paul Rubens é um pintor flamenco, fantástico, maravilhoso. A pintura dele já é bem diferente do Caravaggio. É barroca também, mas é barroca pelo colorido e pelos movimentos, pelas pinceladas também. O Rubens já era um diplomata, completamente diferente do Caravaggio, não era pobre, era um diplomata super inteligente, já nasceu bem nascido, né? Viajava, mas a pintura dele é maravilhosa. Olha, o estilo completamente diferente do Caravaggio. O barroco aqui está nas pinceladas e nos movimentos e no colorido. Depois o Delacroix, que vai ser um pintor romântico, muitos anos depois, né, 100 anos depois, e o Delacroix vai estudar muito o Rubens, inclusive essa capacidade de fazer a luz e o brilho que só o Rubens sabia fazer. Olha o tecido aqui. E as carnes, né, que o Rubens também sabia fazer. E essa pintura do Rubens está lá no Museu do Louvre. Então, era a revolução nos conceitos tradicionais de retratos em grupo, que o Rubens era um grande mestre. Os retratos de grupos estavam na moda na Holanda, eles procuravam pintores para se imortalizarem em uma tela. Essa aqui é Catarina, e ainda podiam dividir os custos da produção. Isso na Holanda, tanto o Rubens como o Rembrandt ganharam muito dinheiro com isso. Daí as pessoas se reuniam, dividiam os custos e contratavam os pintores para se imortalizarem nessas pinturas. Esse aqui é o retorno de Maria de Médici a Marsella, ela contratou o Rubens para fazer o retrato. E ela não tinha grandes feitos, daí ele teve que inventar, ele juntou com cenas gregas e tal, para parecer que ela tinha grandes feitos, né? Então, Rubens possuía um grande ateliê, no qual empregava muitos artistas promissores para ajudá-lo nas pinturas, né? Trabalhava em numerosos projetos ao mesmo tempo, né? Com a colaboração de outros artistas. E dentre seus principais assistentes estava Anton van Dyck, que também ficou famoso depois. Olha a habilidade dele representar a água também, né? Gotas de água, a luz. Ele lidava muito bem com as carnes e a água. Alegoria nas bênçãos de paz. Esse aqui está na Galeria Nacional de Londres. Tem som, gente? Tem? Tem. Rubens built a house which was fit for kings. It was the place to visit. It was the it place in Antwerp. No soy un príncipe, soy un hombre que vive de su propio trabajo. He was a very busy man, didn't lose one moment, and then he still had the time to marry twice. So that's in fact a bit much perhaps for many men today. He decidido volver a casarme porque no me siento aún maduro para la continencia y el celibato. Deseaba una mujer que no se avergonzara de verme coger los pinceles. Y por decirle toda la verdad, amo demasiado la libertad
como para perderla a cambio de los besos de una mujer mayor. Rubens intenta representar a través de la piel la vida interior de la materia, la vida interior del personaje. You can touch them, you can see the dimples in the flesh, the Veja, softness, you know, you could take a bite out of them. They were parece que está fantastic. tocando uma carne de verdade, assim, nas pinturas dele. Podemos ver cómo algunas mentes clarividentes están introduciendo la simetría correcta, de acuerdo con las normas de los antiguos griegos y romanos. Lo que creo que el siglo XX ha ido recuperando, y probablemente sea uno de los destinos del siglo XXI, es comprender la profunda verdad de los mitos. Para Rubens el deseo es el motor de la vida, que regenera constantemente el universo. Su obra está hecha con todos los colores de las emociones humanas. Es de una belleza, de una intensidad, de un dramatismo vibrante que hace que esa promesa de felicidad además sea una promesa que casi más que promesa se convierte ya en conquista. Velázquez é um dos... Você é meu parente, hein, na Silva. É um dos meus preferidos. Esse quadro, esse autorretrato do Velázquez, é considerado uma das maiores obras-primas do planeta. Mas, talvez ao mesmo nível que a Mona Lisa. Se você olhar bem de pertinho, ele tá no Museu de Valência, também pude ver pessoalmente. Se você olhar bem de pertinho esse autorretrato, você vê borrões. Quando você olha de longe que você enxerga. As pinceladas são tão grossas que parece um quadro impressionista de Monet. Vocês já ouviram falar de Monet? Dos quadros impressionistas? Que são pinceladas, borrões. Além da Ivone. Ivone eu sei que já ouviu falar, mas alguns Já outros, também. já? Então, o Velázquez como o El Greco foi um precursor do surrealismo e do impressionismo, como, por exemplo, do Van Gogh, o Velázquez foi o precursor do impressionismo. As pinceladas dele são tão grossas que se acreditava que talvez ele pintasse com um pincel bem comprido, assim, de longe, para enxergar, que ele enxergava de longe. Como é que ele, pintando de perto, sabia como é que se ia ver aquele resultado de longe? Era um grande gênio. Essas aqui são as primeiras, né, do começo da carreira dele. O Aguadeiro de Sevilha. Depois ele, quando ele foi ficando famoso, ele virou o pintor da corte da Espanha, né, o pintor do rei da Espanha. Então, ele também, como ele foi conhecer também as pinturas, foi para a Itália e foi ver as pinturas do Caravaggio. Se inspirou também em Caravaggio. Mas olha a gotinha d'água ali, ó, no jarro de... Olha o vidro. Essas aqui não são ainda tão impressionistas quanto as que vão vir depois, né? Aqui ele tinha 24 anos, ó. Ele também pinta cenas do cotidiano. Essa aqui é a velha fritando ovos, né? Essa aqui está na Galeria Nacional da Escócia, ó, em Edimburgo. Essa aqui foi uma etapa sevilhana, né, de Sevilha. Ele tinha 19 anos, isso aqui era bem jovenzinho. Uma das cenas mais significativas do barroco espanhol, né? O assunto é absoluta novidade aqui na época, né? Até então ninguém se havia atrevido a representar na pintura espanhola cenas tão triviais como essa. Uma velha fritando ovos. Porque eram só cenas da nobreza, né? Coisas desse tipo que se pintava. Olha aqui a panela, o interior de cobre da panela. Aqui, ó. Aquela mesma cena de Emaús, lá do Caravaggio, né? Que o Jesus está se revelando para essas pessoas lá na taberna.
vista de uma outra maneira, né? Está no Museu Metropolitano de Nova York, Metropolitan Museum. E ele colocou uma aura aqui. O Caravaggio não pôs aura nenhuma. O Caravaggio deixou extremamente trivial. Aquele autorretrato dele lá. Então, teria aproximadamente 50 anos esse retrato. Seu colorido é muito escuro, destacando o rosto com um potente foco de luz da esquerda. Ó. As pinceladas são tão claras na tela como se tratasse de um representante do impressionismo. Eu que vi pessoalmente isso aqui, quando se chega perto, é só um monte de borrão. Você quase não identifica olhos nem nada assim. Está na Academia de Belas Artes de Valência. E aqui ele começou a fazer parte já como pintor da corte, né? Esse é o rei era muito feio, olha, Filipe IV. Então, Velázquez capta o monarca tal qual ele é. Ele não começa em adulação, né? Não puxa o saco do rei, né? Ele é sincero, mas respeitoso, né? Cabe destacar a pincelada solta, né? Base de toques de luz e cor. Então, ele vai seguir a escola veneziana. Tiziano é o pintor do Renascimento, né? Então, ele quase vai antecipar o impressionismo. Olha como era feio esse rei. Está lá no Prado também, esses quadros do rei, no Museu do Prado, em Madrid. E aqui eu vou parar, né? Porque a gente vai ver já daí na próxima aula, eu vou continuar aqui. Vou recomeçar do Velázquez, aí vocês me lembram. Daí eu vou explicar com mais tempo sobre o nosso trabalho também, tá? Espero que eu tenha gravado. Senão eu começo tudo de volta. Essas meninas são filhas do rei Filipe. E antes de você se despedir da turma, o professor Vinícius está tentando ver se ele entra às 8h30. Então, como é que a gente pode fazer se ele realmente entrar? Eu aviso quem é a Ivone e a Jennifer? Sim. Pode ser? Eu tenho uma reunião das 8 às 9, mas aí, se ele conseguir, eu também entro de volta às 9 para assistir. Tá, eu acho, sabe, ele está falando que ele pode falar com vocês depois, mas eu acho que vai ficar muita matéria acumulada para depois. E segunda-feira, dia 2, vai ser feriado ainda, que cai na aula dele, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu aviso a Ivone e daí a gente faz o link e entrega o link para vocês, pela Ivone ou pela Jennifer, pode ser? Acho que é esse mesmo link, né? O link eu uso mesmo. É esse mesmo, então tá. eu acho. Eu só vou parar de gravar assim. aqui. Eu só aviso se vai ter a aula ou não. Pode ser assim?